Laboratório de Física 2, e nós ficamos com o tema Noções Básicas de Ondas Longitudinais e Transversais. Pode passar. Bom, vamos falar agora o que é ondas, né? Para nós entendermos as ondas longitudinais e transversais, nós vamos falar um conceito básico do que seria ondas. Para a física, a onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio. Elas são classificadas em relação à sua natureza, direção e energia de propagação. Então, para a gente poder entender aqui, então a onda é tudo aquilo que se propaga, né, no espaço, sem transportar matéria, somente energia. E existem ondas de natureza mecânica, eletromagnética e gravitacional. E a propagação da onda também existe três tipos, que são as unidimensionais, as bidimensionais e as tridimensionais. A direção de perturbação da onda são divididas entre transversais e longitudinais, que é o que a gente vai falar agora. Pode passar. Então, ondas longitudinais são as ondas cuja direção vibra as partículas, ou seja, direção de vibração é a mesma que a direção de propagação. Então, para a gente poder entender aqui o que seriam as ondas longitudinais, a gente está percebendo aqui uma linha, né, muito grande, zigue-zague, e a gente vê o nome aqui, direção de vibração e direção de propagação. Então, toda vez que uma onda longitudinal, ela é definida por isso, porque sua vibração e a sua propagação vai para o mesmo sentido. Se a vibração vai para a direita, a propagação também vai para a direita. Aqui, ó, vamos ver esse exemplo. A gente vê aqui ondas sonoras. A gente vê aqui uma caixa de som, né, com o nome perturbação, e a gente vê aqui o ouvido de um humano. Aqui a gente percebe que a perturbação e a propagação tá indo no mesmo sentido. A gente vê a amplitude, a refração, o comprimento da onda e a compressão. Então, toda vez que uma onda longitudinal, ela vai com a sua perturbação e a propagação no mesmo sentido. Pode passar. Como calcular as ondas longitudinais usando a fórmula? Uma importante medida de onda é usada na física para calcular o valor das ondas longitudinais em movimento. A gente percebe essa função aqui, né? Y xt é igual a y0 cosseno menos xc entre cochetes. Também pode ser escrito de maneira simples, como mostrado. Y, entre parênteses, xt é igual a y0 cosseno sobre cochetes de w tx sobre c. Pode passar. Então, para a gente entender essa equação e o que é que significa, né, cada letra, para a gente entender aquela fórmula, a gente tem que saber o significado e a referência de cada letra dada aqui. Por exemplo, o y refere-se ao movimento do ponto na onda longitudinal. Então, para a gente saber no cálculo o movimento do ponto da onda longitudinal, a gente vai precisar do y. O x indica quanta distância de um ponto específico percorreu da fonte aonde a onda foi gerada. Então, para a gente saber a distância que essa onda percorreu, no ponto ela foi gerada, até o ponto específico onde ela quer chegar, então quem vai indicar isso vai ser o x. O t indica o tempo percorrido. Então, para a gente saber quanto essa onda ela durou para percorrer esse espaço, é o t, que significa o tempo que vai indicar. O y0 refere-se à amplitude das oscilações da onda, que se informam sobre o volume e a intensidade da onda. Então, o y0 ele é a forma que dá a intensidade e o volume da onda.
O C indica a velocidade da onda longitudinal. Então, para a gente saber a velocidade, porque aqui é um ponto importante, porque na maioria das funções, a velocidade ela é dada por v. Mas na onda longitudinal, para a gente saber a velocidade da onda, é o C que indica. Esse 3 na horizontal é um termo que usa para se referir à frequência angular da onda longitudinal. Então, para a gente saber a frequência da onda angular, é dada por esse símbolo. É uma das fórmulas essenciais usada para calcular as ondas longitudinais. Pode passar. Agora eu vou falar sobre as ondas transversais. Ondas transversais são ondas cuja direção de vibração das partículas é perpendicular à direção de propagação da onda, como vemos a imagem abaixo de uma corda. Pois quando movimentamos no sentido vertical, para cima e para baixo, uma onda se propaga pela corda na direção horizontal, da esquerda para a direita. Nesse caso, cada ponto ao longo da corda realizar um movimento vertical, perpendicular ao movimento da onda com relação à corda. Outro exemplo de ondas transversais são a luz que enxergamos, pois a sua propagação é diferente da sua direção, perturbação, como pode ver aqui na imagem. Agora eu vou mostrar um exemplo aqui dos simuladores. Como vemos na figura aí, essa é um exemplo, um simulador de ondas longitudinais, porque a direção de vibração é a mesma que a direção de propagação, ou seja, no mesmo sentido. E aqui vemos a onda transversal. Ela se propaga em direção perpendicular ao sentido responsável por produzir as ondas, como podemos ver aí na imagem. E foi isso. Muito obrigado.